Boa noite. Cumprimentando a vereadora Cristiane, cumprimento as demais autoridades, convidados e público em geral. Sempre muito importante, agradeço muito o convite. Sempre importante a gente conseguir trazer as informações em relação à política pública do município de Blumenau, a política de assistência social, a qual eu represento aqui junto com os meus colegas. Dentre as demandas apontadas, vereadora Cris, nós temos aí um ponto bastante sensível, que é a população em situação de rua. Então, é um público atendido pela política de assistência social. Já tivemos, em outros momentos, nessa casa, uma audiência específica em relação a essa população. É um desafio que não é um desafio do município de Blumenau, é um desafio a nível de Brasil, a nível de mundo. E, infelizmente, é uma população que vem aumentando e uma demanda que não é uma demanda que a gente consegue trazer uma única lógica de atendimento. Nós temos situações que envolvem a questão do uso abusivo de droga, de álcool, saúde mental e muitas demandas, mas elas que perpassam, às vezes, a nossa atuação. E que, por conta disso, é importante dizer que a CEMUDES ela não atua sozinha, né? Temos a parceria de diversas áreas em suporte. A política de assistência social ela atua com todos os serviços que a política de assistência social pode atuar nessa área, desde o atendimento de busca ativa desse usuário através do serviço de abordagem social, que ele não só através de denúncias, mas também de busca ativa, para que esse público venha até os nossos serviços e possam aderir aos serviços existentes. Temos também o Centro POP, que é um equipamento de atividade diurna, onde esse usuário pode ser atendido com um atendimento técnico e também com os seus cuidados, tanto de alimentação, banho, enfim, busca de documentação e outros encaminhamentos. E contamos com 4 abrigos municipais, 4 espaços para acolhimento. Então, desde a nossa última conversa, né, vereador Bruno, a gente aí ampliou, inclusive, o nosso atendimento por conta da demanda. Vale ressaltar que o município ele tem pactuado só um abrigo para execução com o governo federal, e o município, com a visão, né, de governo do prefeito Mário, da vice Maria, o olhar para atendimento à população, a qual precisa dos serviços públicos, nós fizemos frente e atendemos quase que 95% com recursos municipais, mas não deixamos de atender essa população. Além disso, está sobre o nosso olhar a política sobre drogas, né? Temos uma diretoria específica, inclusive, o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas faz parte da nossa estrutura, e a gente também investe em ações de atendimento em comunidades terapêuticas. Temos 81 vagas que a gente encaminha, 90% ocupada, com atendimentos encaminhados pelos serviços da política de assistência social, e também de prevenção, que às vezes a gente esquece de falar, né? São inúmeras ações de prevenção que o município de Blumenau executa para que a gente previne e não chegue a ter as situações de uso abusivo de álcool e droga no nosso município, que aflige tanto as nossas famílias. Então, esse é um trabalho de bastante persistência. Muitas vezes, nos nossos trabalhos, como eu falei, a gente se utiliza do apoio institucional de outras secretarias. Das demandas apontadas nas denúncias, muitas vezes, é em relação ao espaço físico da rua, que acaba ficando numa situação mais lastimável, com demandas, com sujeiras, com detritos, e que, sim, nós fizemos aí o apoio de zeladoria, que a gente chama junto com a Secretaria de Serviços Urbanos, para que a gente faça a organização desse local. Mas, importante dizer que tudo isso tem procedimento. Nós devemos lembrar que nós estamos sob o olhar de uma medida cautelar do STF, a qual ele nos dá
chancelas em relação às ações que nós podemos ou não executar. Dentro do que nós podemos executar, toda vez que a gente vai fazer uma zeladoria, 48 horas antes nós temos que anunciar nos canais da secretaria e nos espaços onde circula essa população para que a gente tenha autorização de poder executar o serviço. Então, existe todo um regramento também, inclusive, em relação à nossa atuação sobre esses olhares, e isso é bem importante trazer aqui no espaço. Além disso, além das internações, essa casa pôde discutir há pouco tempo aí o processo de internação involuntária, a qual o município de Blumenau também está aderindo. Importante dizer que esse é um processo de saúde, não é de assistência social, mas acompanhado a muitas mãos, inclusive para assistência social, que indica e visualiza esse usuário que está numa situação onde ele corre risco de vida e que precisa, muitas vezes, por falta de não aderir aos serviços da assistência e aos serviços da saúde, aonde a gente já esgotou todos os nossos procedimentos, nós precisamos, sim, às vezes, atuar de uma forma mais impositiva. Mas, lembrando, sempre dentro da lei, sempre num ato técnico, com todo o zelo e garantia dos direitos desse usuário. Mas é uma estratégia a mais, sim, para a gente dizer sim à vida, porque nós também estamos cansados de perder os nossos usuários para a drogadição, para a violência, e lugar das pessoas é no seio familiar, é numa qualidade de vida e não numa condição de rua. Obrigada. Bem, vamos direto ao ponto, né? Eu acho que, em relação aos serviços da política de assistência social em relação à população em situação de rua, até em decorrência de todo o trabalho dessa equipe, que é incrível, da Secretaria, eu acho que está muito claro, e a população tem nos acionado, porque entende qual é o nosso papel. Mas existe uma linha muito tênue no processo, e ficou claro em várias falas, né, do Klaus, do Matias, e de várias outras pessoas, vereadora Cris. Existe uma linha muito tênue entre proteção e violação de direito. Até que momento eu chamo a assistência social, que vai fazer um papel de cuidar daquele cidadão, de levar ele para o atendimento, de tirar ele da situação que ele se encontra, para uma inclusão social, a hora que eu chamo a segurança pública, porque está tendo um ato de violação ali. A questão do furto, a questão da ameaça, a questão do constrangimento, ele perpassa a política de assistência social, o trabalhador do SUAS, ele não tem o papel de investigar, de identificar crime, ele não tem esse papel. E, junto com a polícia militar, e aí é um grave problema que a gente gera enquanto comunidade. Porque se eu não aciono a política certa, eu não crio indicadores, eu não crio demanda de política pública, eu não tenho por que cobrar mais policiamento para Blumenau, mais efetivo, se meus números de boletim de ocorrência em relação à ameaça, a furto, são pequenos. Porque, se você chamar a abordagem social, nós não vamos registrar um boletim de ocorrência no lugar da pessoa que foi lesada. Não pode. Quem tem que registrar é a pessoa que sofreu a ameaça. Ah, mas eu não quero me indispor. Bom, então, você não tem um dado a ser tratado. Não tem algo que precisa ser organizado. Então, muitas vezes, de forma preventiva, a polícia militar, a polícia civil, junto com a abordagem social, em casos específicos, a gente trabalha assim, de forma unida, faz operações efetivas, cada um dentro do seu papel, ninguém ultrapassando a margem da sua atuação. Nós tivemos a Operação Acolhida, e a gente faz isso com frequência no município, e sim, a gente atua em conjunto, mas não é praxe, gente.
A nossa atuação diária, todos os dias, é da política de assistência social. Então, nós não identificamos pessoas que cometem crime. Não faz parte do nosso trabalho identificar crime. Precisamos e orientamos sempre a população. Nos chame, nós vamos estar orientando. Mas o registro da ocorrência no local certo, que é na polícia, registrando o boletim de ocorrência, gerando indicadores, gerando que nosso município, naquela região, precisa de um zelo maior do efetivo da segurança pública, às vezes ela não tem dado nenhum. Nós somos chamados para discutir num determinado território e não tem dados nenhum em relação à segurança pública, nenhuma identificação. E aí eles não vão, porque eles não têm necessidade de estar lá. Mas, na prática, no dia a dia, acontece. Muitas vezes nós somos chamados porque tem invasão de espaço privado. O serviço público não pode atuar dentro de espaço privado. A abordagem social atua com a população em situação de rua, não em local privado. Aí é um fazer individual de que eu tenho que registrar um boletim de ocorrência, eu tenho que reintegrar posse, mas não somos nós. Então, por vezes, ainda, né, por mais que a gente traga a informação do qual é o papel de cada área, ainda existe um conflito de informação em relação aos papéis, e, às vezes, esse conflito gera a inércia, inclusive, de outra política pública. Não porque ela quer ser inerte, mas porque ela não tem dados para poder fazer a sua execução. Então, isso é uma questão que eu trago bastante importante, que a gente precisa efetivamente, sim, trazer maior efetivo, sim, trazer não só a polícia militar, a polícia civil que faz a investigação, mas a gente precisa gerar dados efetivos para que essa política possa ser acionada. Então, questão de abuso, questão de furto, questão de ameaça, chamem a polícia militar, registrem boletim de ocorrência, façam o papel de acionar a política correta. A abordagem social, política de assistência social, não atua nessa linha. Então, a gente acaba aí perdendo uma lógica de processo que é bastante séria. Obrigada.